Antônio Roberto Soares, nasci em 13 de junho de 1942 em Montes Claros. O nome do meu pai é Agostinho Soares e Prisciliana Brasiliense Soares. Meu pai foi uma pessoa muito importante para mim, muito importante. Era uma pessoa carinhosa, uma pessoa firme, né? E ao mesmo tempo muito austero, quer dizer, ao mesmo tempo que ele foi importante no sentido positivo, teve também algumas ausências, algumas austeridades, que afinal de contas teve algum aspecto também negativo, né, com relação a mim. Mas de qualquer forma foi uma pessoa humana, né? Com altos e baixos, com dificuldades, com clarezas e às vezes algumas ambiguidades, mas de qualquer forma foi quem me deu a vida, né? Meu pai, ele era inicialmente um caminhoneiro, né? Foi o caminhoneiro, depois mais tarde ele se firmou muito mais e começou a ser um pequeno comerciante, chegou a ter muita riqueza, depois perdeu novamente tudo, né? Mas o trabalho dele basicamente na vida foi comércio. Minha mãe é uma pessoa incrível, né? A minha mãe é o maior exemplo que eu tive na minha vida. É uma pessoa extremamente alegre, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa muito feliz e que, na verdade, ela contradiz o que normalmente as pessoas falam, que para ser feliz precisa ter muita riqueza, ter muitas posses. Minha mãe era extremamente pobre, veio de família muito pobre e quando ela teve uma ascensão social, ela foi servente de grupo. E depois se aposentou como servente de grupo. Uma pessoa bondosa, uma pessoa, né, também humana, com uma série de dificuldades, mas uma pessoa profundamente amorosa e de bem com a vida, né? Minha infância correu em Montes Claros, né, no norte, no sertão, né? Aquele sol bravo, terra muito também pobre, simples, né? Mas muito espontânea, muito solta. Eu fui criança em Montes Claros e lá que eu aprendi esse gosto pela natureza, o gosto pelas pessoas, né? E como eu convivi em ambientes muito sofridos, muito pobres, eu aprendi a me preocupar muito, né, com as dores e as dificuldades das pessoas. Eu acho que muito do que eu faço hoje tem a ver exatamente em ter convivido, né, com tanto sofrimento, tanta pobreza, tanta dificuldade lá em Montes Claros, né? Eu me lembro de todas as minhas professoras, né? Desde a dona Nelly do primeiro ano, a dona Edith do segundo ano primário, a dona Lígia, né? E a dona Ducha no quarto ano. Eu me lembro de todas elas. Eu era muito peralta, muito traquina, né? Muito irrequieto e em termos de procedimento sempre dava 1000 problemas na escola. Mas em compensação era sempre o primeiro da sala, sempre muito coisa. Então as professoras gostavam muito de mim. E eu estudei no grupo escolar Carlos Versiano em Montes Claros e eu, quer dizer, na parte de estudo eu sempre fui muito bem, né? E também na traquinagem, né? Na molecagem também eu sempre fui muito bem, né? Desde pequeno. Pela leitura e pelo falar, né? Quer dizer, no grupo escolar eu era o que fazia os discursos, eu era o que falava e sempre gostava de ler sempre, né? Isso eu estou falando do curso primário, né? Agora, depois desse curso primário eu fui para o seminário em Diamantina. E aí então aumentou o meu gosto pela leitura, pelos livros, pela filosofia, pela coisa. E foi uma época de estudos assim muito apertados. O seminário, eu devo muito ao seminário, a maioria da cultura que eu tenho, porque era um estudo muito apertado, muito intenso, né? E muito profundo. Eu me lembro, só um pequeno detalhe, né? Eu me lembro que no quarto ano, antigamente era o quarto ano ginasial, eu estudava grego numa gramática francesa. Então, com 14 anos, eu já tinha que saber francês o suficiente para estudar grego. E com 16, 17 anos, eu estudava filosofia todinha em livros, todos escritos em latim. As provas orais e escritas eram todas feitas em latim. Isso com 16, 17 anos. Quer dizer, então eu tinha que estudar filosofia em gramática, em livros escritos em latim. Não, nesse momento eu ia ser padre, quer dizer, com 11 anos, apesar de não saber direito o que era, mas quando eu fui para o seminário, eu fui para ser padre. Eu fiquei dos 11 até os 19 anos estudando para ser padre. Tanto que eu fiz lá o seminário chamado Seminário Menor, depois eu fiz filosofia, a partir daí eu faria 4 anos de teologia, foi quando eu saí e vim para Belo Horizonte, né? Então essa ida para o seminário foi nesse sentido. Do ponto de vista, eu acredito, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista assim, dessa capacidade de falar, de ajudar as pessoas, né? Eu acho que eu me daria bem,
né? Mesmo porque a ajuda à humanidade das pessoas, elas se parecem em vários campos, né, do conhecimento. Agora, eu sempre fui uma pessoa bem mais alegre, espontânea, bem mais solta, né, bem mais sensualizada, né, etc. Quer dizer, aí teria alguma dificuldade justamente por causa das repressões, né, com relação à vida monástica. Quer dizer, até hoje os padres ainda têm essa questão do celibato, essa questão de não namorar, nisso eu me daria muito mal, se eu não pudesse, se eu não pudesse, né, casar, não. E eu ajudava a missa na catedral, que eu era pequenininho e eu sempre ajudava, e havia um monsenhor, né, chamado Monsenhor Gustavo, e um dia ele apareceu no grupo escolar onde eu estudava e perguntou: quem quer ser padre? E aí eu levantei a mão, eu quero ser padre. Aí ele pegou meu nome, endereço e foi na minha casa e perguntou à minha mãe, né? Escuta, ele disse que quer ser pai. Eu falei: não estou sabendo de nada e tal. Ele falou: mas quero. E aí minha mãe tentou me convencer a não ir, porque ia ficar longe dela e tal. E aí eu disse pro papai: não, eu vou de qualquer jeito, tem que ir. E aí pronto, aí eu fui pro seminário. Quer dizer, foi um negocinho que me deu na cabeça, eu já ajudava a missa, quer dizer, eu via os padres, etc, né? Então eu fui, mas com 11 anos o nível de consciência é pequeno. Talvez fosse até uma forma de eu sair daquela tristeza do ponto de vista de social, né, daquela pobreza, daquela impossibilidade de estudar. Talvez tenha sido no inconsciente uma forma que eu tive de realmente, né, estudar, porque se não for isso, talvez eu não pudesse hoje ter estudado. Aí eu vim para Belo Horizonte, cheguei perto lá da minha mãe e minhas irmãs, né, que ainda estavam em Montes Claros, e falei: olha, eu estou indo para Belo Horizonte continuar a estudar. Ela falou: mas mais, você ainda vai estudar mais ainda? Podia arrumar um emprego aqui no Banco do Brasil e ficar aqui em Montes Claros, né? Falei: não, mas eu tenho que estudar. Então eu vim para Belo Horizonte para estudar, para formar e para começar a minha vida, né? Porque esse era o meu objetivo, inclusive para ajudar a minha família. E aí, chegando em Belo Horizonte, sem condições, né, sem possibilidade nenhuma, eu não trabalhava, não sabia trabalhar nada, não tinha amigo, não conhecia ninguém, não tinha dinheiro. Então o que eu poderia fazer? Então o primeiro curso que me veio na cabeça foi fazer Direito, porque aí eu poderia estudar à noite e de manhã, né, trabalhar. E foi isso que eu fiz. Aí eu fiz o vestibular, né, e passei, e aí comecei a estudar Direito. Aí eu comecei a trabalhar na Rádio Itatiaia. Nessa época eu precisava trabalhar em alguma coisa, e como eu já falava um pouco melhor, né, quer dizer, assim, uma voz boa, etc., eu arrumei um trabalho, né, na Rádio Itatiaia como locutor de pequenos noticiários, e fiquei lá algum tempo. Depois eu tentei também vendas e vender Barça, Enciclopédia Barça, até que eu fiz um concurso e entrei para o Estado, né, para a área de administração pública, né. Primeiramente o seguinte, eu nunca exercia o direito, porque quando eu estava terminando direito, né, aí eu já fui fazer administração e já comecei a me especializar nas questões de comportamento e etc. Mas respondendo a sua pergunta, e não como advogado, mas de uma maneira geral, eu acho que sim. A lei, ela delimita, do ponto de vista social, a lei é importante, né, como referência para um comportamento social. Se não tiver lei, não tiver regras, né, fica muito perdido, todo mundo se perde. É igual um jogo de futebol, tem que ter as regras, senão todo mundo pega a bola com a mão e perde a graça, né? Agora, a lei, ela não pode ser, primeiro, contra a natureza, ela não pode ser tão contra a natureza. Segundo, as leis não podem ser tão rígidas, né, que não dê margem para que você movimente na vida, né? Então a lei, ela é bonita como uma referência para você viver melhor, não para te impedir de crescer, de transformar e de mudar, né? Eu sempre tive muita facilidade de relacionamento no geral, né? Como ainda tenho até hoje. Então eu sempre fui muito alegre, etc. Mas não sinto assim que especificamente nesse campo que você está falando, o campo afetivo, né, que eu realmente usasse dessa habilidade no sentido de conquistar, não. Eu sempre fui muito próximo, sempre junto com as pessoas, né, tanto mulheres quanto homens. Eu tenho uma facilidade, mas eu sempre tive muita facilidade de aproximação com as pessoas e elas de mim. Provavelmente por causa do meu modo de falar, minha alegria, meu jeito, minha espontaneidade, né? E sobretudo o jeito de tratar as pessoas, né? Isso eu acho que tem uma origem exatamente no meu processo de vida. Quer dizer, sempre eu achei muito importante essa questão de ajudar as pessoas, de escutar as pessoas. Eu me lembro que no próprio seminário eu era espécie de um conselheiro para os outros colegas, mesmo depois aqui em Belo Horizonte, saindo, sempre as pessoas me consultaram. Então eu sempre achei que uma das funções da vida nossa, qualquer profissão, é para ajudar o outro. Porque toda profissão é para ajudar alguém.
E eu tenho uma certa facilidade da compreensão humana. Eu acho que essa questão assim, do humano sempre me fascinou profundamente. Eu sempre tive em mim que a coisa mais importante que existe na vida é o homem, é a pessoa humana. E ao mesmo tempo eu vejo esse ser humano sofrendo demais, as pessoas sofrem muito, né? E eu, a par dos meus próprios sofrimentos que eu fui trabalhando na minha vida, eu vi que era muito importante ajudar as pessoas enquanto sofredoras, né? Todo mundo quer uma palavra de incentivo, quer um aconselhamento, quer um caminho, quer uma forma. Então talvez essa visão humanista também que eu tive no próprio seminário, né? Eu estudei com os lazaristas, né? Então esse próprio humanismo, essa visão do homem, da importância, né? Talvez tenha me levado exatamente a isso, né? A achar que é uma função bonita, né? Eu viver da ajuda às outras pessoas. Muito pouco, é muito raro essa confusão, muito raro. Porque a confusão que poderia eventualmente acontecer seria de confundir o terapeuta com o amigo, né? E essa confusão, na verdade, ela acaba acontecendo porque é mesmo. O terapeuta, eu acho que tem que ser um amigo, ele tem que gostar daquelas pessoas. Mas assim, qualquer outra confusão, muito raramente acontece, muito pouco. Isso normalmente em terapia chama-se transferência, né? Quer dizer, então essa transferência, apesar de alardeada e falada, estudada, né? Freudianamente, muito se fala, né? Eu tenho algumas dúvidas com relação a essa questão da transferência. Mas de qualquer forma, muito raramente isso acontece assim, do ponto de vista de coisa. Mas claro que sempre alguma transferência tem. Me ver eu como pai, ou me desejar enquanto namorado. Essa coisa, isso pode ocorrer, mas na medida que você vai trabalhando os conteúdos, as coisas, essa coisa passa meio batida e se resolve com mais facilidade, né? Graças a Deus porque um dos maiores valores que eu tenho também na minha vida é a vida familiar, né? Quer dizer, a minha mulher, os meus filhos. Então essa amizade, essa abertura, né, com a Noemi, com meus filhos todos, é realmente um momento assim de muita harmonia, de muita coisa. A harmonia não quer dizer que de vez em quando você não brigue, que de vez em quando você não tenha conflitos, não, mas a gente tem primeiro um respeito muito grande à liberdade do outro. O centro, o maior valor da nossa casa é a autonomia e a liberdade. O direito de pensar diferente, de discordar, de fazer coisas uns diferentes dos outros. Ninguém é obrigado a estar junto ao momento nenhum. Cada um tem os seus gostos, suas formas. A partir desse respeito à liberdade, quando o desejo de um, evidentemente, contradiz o desejo do outro, tem que se negociar. Então, o outro grande valor é que as coisas são conversadas, dialogadas e nunca se impõem muito as coisas. Então, aí a harmonia é nesse sentido, quer dizer, os conflitos, eles são bem administrados. Então, eu acho, graças a Deus, eu acredito que sim, né? Bom, primeiramente eu converso muito com a Noemi, com a minha mulher, converso muito, porque além de minha esposa, né, quer dizer, ela também é psicanalista, é psicóloga, muito competente, né, uma pessoa incrível, né, eu tenho uma admiração por ela. Converso com os meus filhos, né, também pessoas incríveis, assim, com quem a gente pode conversar, e eu tenho vários amigos também, né, e eventualmente, quer dizer, eu já fiz muita terapia, eu já passei por várias terapias, com vários terapeutas, e se eventualmente eu precisar, assim, de alguma coisa, eu também procuraria um psicólogo, um psiquiatra, alguém para conversar. Isso eu tenho vários amigos e várias pessoas competentes para isso. Muito, eu acredito muito, mas eu acredito em mim, não de uma maneira onipotente, tipo assim, eu acredito que eu sou maior, que eu sou isso, que eu sou... Não é isso. Eu acredito em mim humano, limitado, com os meus defeitos, com as minhas qualidades, com as minhas quedas, meus avanços, meus recursos. Eu me acredito humano como eu acredito em qualquer outra pessoa humana. Quer dizer, como eu sou semelhante a todos nós somos profundamente semelhantes, obviamente, se eu acredito em qualquer pessoa, eu tenho que acreditar em mim. E se eu acredito em mim, eu acredito em qualquer pessoa. Quer dizer, eu acredito em mim enquanto um projeto humano de transformação, de crescimento e de disponibilidade, né? Eu estou muito disponível para a vida, para o crescimento, né? Para o encontro comigo e com o outro. Então eu acredito muito em Antônio Roberto, igual eu acredito nas outras pessoas. Eu costumo dizer uma coisa, eu sou mais amado do que eu precisava, mas muito mais amado, não precisava tanto. Eu sou muito mais admirado do que eu precisava, eu acho que com 10% disso estava bom para mim. Eu sou muito mais acreditado do que eu precisava, quer dizer, eu recebo do mundo, das pessoas e da vida, mas muito mais do que eu preciso.
Então, assim, eu não me sinto estranho, me sinto comum, me sinto perfeitamente integrado. Tenho recebido uma receptividade às minhas ideias, às minhas experiências, ao que eu falo, de uma maneira incrível. Então, assim, eu me sinto muito à vontade nesse mundo, né? Muitas vezes eu me sinto em casa nesse globo terrestre. Quando se diz assim, nós somos criados à semelhança de Deus, é exatamente à semelhança. Nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Então Deus, por princípio, ele é onipotente, nós não somos onipotentes. Ele é onipresente, nós não. Nós temos um corpo e, portanto, a gente não pode estar presente em todos os lugares. Deus é onisciente, nós não. Nós somos limitados no nosso conhecimento. Então, na verdade, Deus não tem nenhum desses atributos, né? Nenhum desses atributos humanos, nenhum desses defeitos humanos. E digo assim, do ponto de vista teológico, do ponto de vista da concepção de Deus, quer dizer, não tem. E nós podemos crescer e melhorando nisso exatamente à semelhança dele. O homem é uma simplicidade muito complicada. Quer dizer, o homem, assim, se você pegar a pessoa humana, ela é extremamente simples, né? Ela é um projeto muito bonito porque é extremamente simples. Agora, as relações, né? E a maneira que a sociedade quis emoldurar esse homem levou a um nível de complicação muito grande, né? Quer dizer, há um mistério da vida, há um mistério no mundo, há um mistério no nascimento, um mistério na morte, um mistério no ser humano, há um mistério, entendeu? Agora, esse mistério tem que ser vivido e não decifrado. Nós temos uma dificuldade porque a gente acha que tem que decifrar o enigma. E a gente está a vida inteira querendo decifrar o mistério. O mistério tem que ser vivido, né? Tem que ser partilhado, tem que ser comemorado. Quer dizer, eu não escolhi nascer, eu não escolhi morrer. Agora, como viver eu posso escolher. Então eu acho que nós somos uma revelação e que nos tornamos muito complicados exatamente por causa do nosso nível de consciência, que vai aumentando cada vez mais. Qual que é a minha ideia de coerência? Eu acho que se a pessoa procura na vida ser muito coerente, e se ele conseguir o máximo da coerência, é o paranoico. Eu vou te explicar o que é isso. É o seguinte, eu tenho que ter coerência com a vida, com a realidade. E essa vida é uma vida em transformação, em mudança. O mundo está se transformando, está mudando, então eu ser coerente é eu mudar também. Várias horas eu tenho que mudar. Agora, se eu quiser manter a minha coerência interna com o que eu falei há 10 anos atrás, com o que eu pensava ontem, com o que eu fiz, eu me torno uma pessoa extremamente fechada. Para eu ser coerente, né? Comigo mesmo, eu tenho que ser um mundo cada dia menorzinho, mais fechado, mais coisa. E a paranoia é isso. É como se fosse um mundo à parte. Então a coerência é com a vida, é com a realidade. Se o mundo vai se transformando e eu vou enxergando melhor, eu tenho que ir mudando e sendo coerente. Então, eventualmente, eu posso hoje, né, pensar ou falar coisas completamente incoerentes com o que eu pensei e falei ontem. Porque eu não posso permanecer. Deus sim é a própria coerência o tempo todo, eternamente coerente, né? Agora eu não, eu tenho que ir mudando. Eu morro de medo das pessoas que estão na vida não para viverem, mas para serem incoerentes. São altamente resistentes à mudança, não se transformam e em nome da coerência eles se torturam e tortura todo mundo, né? E vai exigir do outro também coerências terríveis, né? Quer dizer, na verdade, esse desejo de coerência do outro é uma vontade de controle. Eu quero é controlar o outro. Outro dia alguém estava falando, Alberto, fulano é terrível porque ele é muito imprevisível. Ou seja, eu quero que o outro seja previsível para eu controlar a previsibilidade do outro. Mas, claro, a vida também é muito imprevisível, o tempo é imprevisível, nós somos um projeto de imprevisibilidade. Eu acho que sim, o Brasil, né, de uma maneira geral, nós estamos falando do Brasil, a corrupção é uma doença profunda. Agora, o problema maior não é a corrupção, é o que ela significa. A corrupção significa um total desprezo pelas pessoas, pelo mundo, pelo social. Quer dizer, um país onde as pessoas morrem de fome, um país onde as pessoas passam necessidades, onde você vê tanta criança na rua, quer dizer, uma pessoa se locupletar com o dinheiro que era para ser destinado a isso. Quer dizer, há uma insensibilidade no político corrupto, quer dizer, uma falta de amor, uma falta de ternura para com o povo, que é um negócio terrível. Não é o fato de roubar, não é o fato da propriedade privada, que as pessoas aqui dão um valor extremo a esse negócio de propriedade privada, é meu, é sagrado. Aqui se dá mais valor à propriedade do que à vida. Uma pessoa rouba. Então não é o problema do roubo que é o grave, não. É roubar do
povo, é roubar o pão da criança no meio da rua, o cobertor daquele que não tem, é roubar a moradia, a dignidade de um povo, né? Quer dizer, as pessoas falam muito em pena de morte, em prisão perpétua, quer dizer, eu não vejo um crime mais hediondo do que o matar de fome o povo brasileiro. Então esses políticos corruptos, e infelizmente a maioria é corrupto mesmo, né? Estão se aproximando das eleições, a gente tem que escolher melhor os dirigentes, as pessoas, os vereadores, os prefeitos, né? Olhar, mas quer dizer, é impensável alguém que você quer ser o empregado para administrar o seu país, né? Porque é empregado do povo, ele usar disso e pegar o dinheiro, quer dizer, uma total insensibilidade, e o povo passando necessidade, e, né, os excluídos brasileiros. Quer dizer, então, olha, é um dos crimes mais hediondos que eu conheço, é a corrupção. Eu acho que a responsabilidade fundamental, né, de qualquer pessoa, né, que tem uma postura pública e numa rede de televisão é realmente ajudar as pessoas. Eu acho que a grande responsabilidade é de transmitir às pessoas o que de mais positivo, né, for possível transmitir. Eu acho que essa que é a responsabilidade fundamental. Todos nós precisamos de ajuda. É uma das coisas, né, que instaura a humildade humana, é exatamente que nós não somos autossuficientes. Nós somos autônomos, independentes, mas ninguém é autossuficiente. Essa interdependência que congrega as pessoas, né? E sempre a gente precisa de ajuda. Na medida que você vai morar numa casa, você precisou da ajuda do arquiteto, do engenheiro, da coisa, você precisa do serviçal que trabalha ali, você precisa... Então a ajuda sempre ela é necessária, seja do ponto de vista físico, do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social e também do ponto de vista emocional. Então as pessoas precisam sim. É porque essa troca de experiência ou a especialidade de cada um é que faz com que exatamente a sociedade exista. Todo mundo precisa de ajuda e todo mundo deveria aprender a pedir ajuda. É pena que muita gente tem vergonha de pedir ajuda, não gosta de pedir ajuda, acha que é autossuficiente. Muita gente confunde autonomia com autossuficiência. Não, autonomia é que eu realmente sou responsável pela minha vida e eu tenho que tomar minhas decisões. Agora, autossuficiência é eu achar que eu sou capaz de fazer tudo que eu posso por mim e que eu tenho que dar conta de tudo e tenho que saber tudo, e não é verdade, né? É interessante o trabalho com a Érica, né? Uma pessoa extremamente competente, né? Muito competente. É uma pessoa também muito legal, né? Muito afável. E é impressionante, todo mundo pensa que nós combinamos o programa, que a gente ensaia o programa, e realmente a gente conversa pouquíssimo depois do programa ou antes do programa. Assim, há uma interatividade assim quase que natural. Então ela me faz uma pergunta, eu já complemento, ela tem uma percepção muito boa, né? E ela tem também uma formação assim na área psicológica. Então ela faz a pergunta, eu respondo e ela complementa, quer dizer, então é uma coisa muito natural aquele entrosamento com a Érica, né? Muito natural. Eu não diria assim que ele precisa, que é assim condição sine qua non, quer dizer que é impossível a pessoa ser feliz. Não, não é. Eu não posso, porque a pessoa humana, ela é por definição feliz, ela nasce feliz e ela nasce só. Ela não precisa das condições externas, não há assim condições externas predeterminadas que a façam feliz, não. A felicidade é um jeito, né, de eu estar no mundo. Então tem pessoas viúvas que são felizes, tem pessoas que não se casaram e que são felizes, tem pessoas, quer dizer, a felicidade é um estado de amor, é um modo de eu estar compartilhando com o mundo, né. Agora, ajuda muito no processo da minha felicidade, o compartilhamento dessa felicidade, o trabalho conjunto com pessoas, o estar com pessoas. Então a amizade é uma instituição importante para a felicidade, o casamento, né, o companheiro físico é importante da felicidade, o dinheiro ajuda enquanto base material do mínimo que você precisa para viver bem, roupa, passeios, quer dizer, tem uma série de coisas que ajudam no seu processo de ser feliz. Seria assim a base material da felicidade. Agora a felicidade é como eu lido com as minhas circunstâncias. Então se eu tenho um companheiro ou uma companheira, evidentemente eu lido bem com essa companhia, eu posso ser feliz. Se eu não tenho e lido bem com esse não ter, também eu posso ser feliz. Aliás, só devia procurar um companheiro quem já se sente profundamente feliz, né? E devia procurar também pessoas felizes, porque aí sim, compartilhamento fica ótimo.
Você aumenta aí. É como se for, a felicidade é como se fosse uma luz. Eu tenho uma luz própria, brilhando, o outro também tem, e aí a gente junta as luzes. O juntar as luzes é que seria o casamento, o encontro amoroso, afetivo e assim por diante. Essa ideia de que eu só vou ser feliz se eu tiver um homem, se eu tiver uma mulher, se eu tiver um amigo, quer dizer, é uma loucura. Tem pessoas que passam o resto da vida justificando a sua maneira triste de estar na vida pelo fato de não ter casado ou não arrumar um namorado. Isso é desculpa. Na verdade é porque a pessoa não sabe ser feliz. É o seguinte, você tem um indivíduo, né? A pessoa individual. E essa pessoa, as leis que regem o meu corpo, a minha vida, a minha aproximação, as leis que regem o amor, o carinho, a ternura, são umas. E você vive também em sociedade. E as leis que predominam e que regem a sociedade são outras. Por exemplo, no casamento, o grande valor é a cooperação. Na nossa sociedade, o grande valor que foi incentivado foi a competição. Né? Na amizade, no amor, um outro valor, né? Eu querer que o outro seja feliz, né? Eu me alegrar com a alegria do outro e o outro alegrar com a minha alegria. Quer dizer, é bom que meu filho esteja feliz, é bom que a minha mulher seja feliz. Na nossa sociedade, dado a competição, o grande valor é passar o outro para trás, mesmo que ele fique infeliz, é passar por cima. Então, na medida em que enfatizou-se muito a vida em sociedade, com as leis que regem a sociedade, hierarquia, quem manda, a posse, o ganhar, o ter, o passar na frente, o chegar em primeiro lugar, como isso é valor muito difundido em tudo, na escola, na sociedade, na mídia, tudo lá, as pessoas começaram a saber só se reger por essas leis sociais. E aí ela desenvolveu pouco o afeto, a ternura, o amor, a solidariedade, esses valores ditos humanos. Então ela começa a aplicar na relação do casamento leis de hostilidade, ver quem tem razão, quem manda, quem não manda, quem está certo, né? Começa a reger, e aí, enquanto instituição amorosa, ele vai falindo mesmo. Então, quer dizer, o casamento ele acaba sendo muito mais uma instituição social do que uma instituição amorosa. Porque o que caracteriza o casamento é o amor, né? É o amor, isso é que é casamento. Eu amo uma pessoa e vou viver junto com ela por amor, isso é que é o casamento. Agora, a casa, o dinheiro, as coisas, isso aí são molduras para eles. As pessoas são muito mais preocupadas com a moldura do que propriamente com o amor. O problema deles é isso, pouco importa se realmente as pessoas se amam. O que tem é que ser um casamento com todas as características sociais do casamento. E aí entra as leis de competição, de hostilidade, de não querer a alegria do outro, de inveja, de ciúmes, que são leis muito próprias dos negócios dessa nossa sociedade distorcida como ela é, né? Aí é o seguinte, ao mesmo tempo que eu vejo nossa sociedade muito neurótica, muito adoecida, né? Em que ela tem uma série de distorções, né? O excesso ligado ao ter, o excesso da competição, da inveja e etc. Ao mesmo tempo nós vivemos dentro dessa sociedade. Então qualquer maneira de viver com essa sociedade. Aqui é a técnica, né? Quer dizer, aqui lembrando a técnica do judô. No judô você não luta diretamente contra o adversário, contra aquela força, não. Você usa essa força a seu favor. Então, quer dizer, eu tenho que usar a sociedade, que apesar de todas essas neuroses, assim como cada um de nós tem também essas neuroses, eu tenho que transformar e usar isso a favor do amor, da solidariedade, etc. Quer dizer, eu não tenho que negar o ter, eu não tenho que negar o dinheiro, eu não tenho que negar a competição, não, eu tenho que usar disso de uma maneira mais sadia. Agora você me pergunta se eu faço isso. Na medida do possível eu faço, mas muitas vezes, de repente, eu me percebo com inveja, eu me percebo com ciúme, eu me percebo tenso, eu me percebo com todas essas coisas, porque quando eu falo da sociedade, eu estou falando de mim também, de você, de todos nós. Eu não estou me colocando à parte, nem melhor, nem superior à sociedade. Eu estou falando dessa sociedade internalizada. Agora, quanto mais consciência eu tenho da minha inveja, do meu ciúme, dos meus medos, das minhas angústias, das minhas ansiedades, mais eu posso elaborar e transformar isso em paciência, em amor, em afeto, em solidariedade, etc. Quer dizer, não é negando a realidade, é que eu
coloco, não é assim, ou eu sou bom ou eu sou mal. Não, da consciência das horas em que eu sou mal é que eu me torno bom. Né? Corajosa é a pessoa que administra e tem consciência dos próprios medos. Né? Admiração é uma pessoa que administra bem as suas invejas. Né? Vontade de ganhar amor é uma pessoa que administra bem os seus ciúmes. Quer dizer, não é não ter, é transformar isso em algo positivo. O passado, ele não é para ser esquecido, ele é para ser resolvido. O passado tem uma função belíssima na nossa vida, que é o aprendizado. A única função do passado é eu aprender com ele. Então não adianta botar pedra em cima, negar, não, eu sou, né, em grande parte, né, resultado da elaboração do meu passado. Né? Quer dizer, eu tenho que tomar o meu passado como mestre, então não é negando a minha origem, as mazelas da minha família, as dificuldades que eu tive, os meus erros, não é negando que eu vou construir, não. É sempre daqui para frente, você não recomeça, você continua, e continua modificando e aprendendo com o passado, então claro que eu não posso negar. Essa é a mesma noção com relação à maturidade, com relação à sanidade, quer dizer, a pessoa ela não é madura, ela não é sadia, ela não é resolvida. Nós, enquanto projeto humanos, estamos sempre em resolução. Eu estou sempre resolvendo o meu passado, eu estou sempre procurando a sanidade, eu estou sempre procurando a maturidade. Madura é a pessoa que entrou no caminho do crescimento. Resolver o passado significa que eu estou cada dia resolvendo um pouco mais o meu passado. Cada hora que eu me pego humano, cada hora que eu percebo o meu erro, e que eu trabalho isso, eu estou resolvendo o meu passado. Então o passado, ele não se resolve definitivamente. Não tem a pessoa assim, eu estou absolutamente resolvido, pronto, acabou. Quer dizer, isso é que é a noção de perfeição que não faz o menor sentido no humano. Ninguém é, nem jamais será perfeito. E isso é que cria a esperança do mundo, né? É exatamente porque eu tenho que me resolver cada vez mais que o meu crescimento é infinito e sem fim. Eu acredito que o mundo caminha inexoravelmente para o bem. Né? Eu acredito que nós estamos construindo um futuro cada dia mais bonito. Agora todo mundo fala, mas o mundo está tão ruim, tanta violência, tanta maldade, tanta corrupção, tanta dificuldade. Eu acho que as coisas agora estão se escancarando, eu acho que o mundo está abrindo, nós estamos entrando na crise, né? Eu acredito que agora que o mundo entrou em terapia, nos últimos anos. O mundo entrou em terapia agora nos últimos anos. Quer dizer, durante muito tempo negócio. E agora o mundo está começando nessa efervescência e evidentemente que o caos, né, antecede a ordem, que a morte antecede a vida e que isso é necessário e faz parte desse processo terápico pelo qual o mundo está passando, nessa mudança de novos valores. Nunca se falou tanto em verdade, em transparência, em honestidade, em felicidade, em qualidade de vida, quanto se falou agora. E o homem descobriu de repente que ele achava que estava bem, mas o mundo nunca esteve muito bem. Né? Sempre foi muito adoecido e agora está entrando nisso para poder sarar e ter alta algum dia. Né? Se você entender o medo, né, como eu sempre digo, o medo como uma defesa com relação a uma ameaça concreta, isso aí não só eu tenho, como é importante que todos nós tenhamos, né? Quer dizer assim, diante de uma ameaça real, eu até nem chamo isso de medo, eu chamo de prudência. O medo é um sentimento necessário, muito necessário diante de uma ameaça real. Agora, quando eu começo a ter medo de coisas imaginárias, medo de amanhã, medo de que podem me fazer uma maldade, medo de que pode me acontecer, esse é que é o verdadeiro medo e que é o medo adoecido. Quer dizer, é quando eu tenho medo de algo que eu acho que pode ter. E mesmo assim, com relação a esse medo, você não pode dizer pessoas que têm ou não têm medo, não. Todo mundo tem. O problema é o que você faz com ele, né? Então, claro que eu tenho medo. Agora, quando eu percebo esse medo, então eu começo a olhar, primeiro, é uma ameaça real? Então tá jóia, eu tenho que ter mesmo, porque é um sinal de que eu preciso mudar alguma coisa, tomar alguns cuidados, né? Agora, se esse medo é imaginário, eu tenho que começar a trabalhar isso em mim, né? Exatamente transformando isso em prudência, em paz, em tranquilidade, porque não dá para eu ficar a vida inteira. Quer dizer, a diferença é que quando você entra no caminho do crescimento, você não nega o seu medo, mas você trabalha esse medo e cada dia você está um pouco menos medroso, né? Cada dia você tem menos medo. A morte, ela é profundamente contraditória, né? Ao mesmo tempo que ela pode me ajudar a viver,
Porque já que eu sei que eu vou morrer, então deixa eu viver. E eu tenho que viver com intensidade, com inteireza. Ao mesmo tempo, eu acho que esse é o grande problema da pessoa humana. É exatamente a sua finitude, o que caracteriza a sua transitoriedade, e é exatamente a grande contradição humana, é a questão da morte, né? Ao mesmo tempo que ela é uma aliada do seu crescimento, ao mesmo tempo que a morte é sua amiga, no sentido que é ela que dita como que você vai viver, é ela que determina o seu jeito de viver, porque se eu entro profundamente na consciência da morte, só me resta uma alternativa: viver, e viver muito bem, viver com intensidade, com inteireza, mas ao mesmo tempo é a grande fonte de medo, né, de todos nós. Eu posso dizer o seguinte, que se eu viver bem, né, eu estarei mais preparado para morrer. A vida é o grande dom, é o grande dom. O que caracteriza a mim é o fato de eu estar vivo. O que te caracteriza é a vida. Quer dizer, esse é o grande dom. E é em torno dele é que as coisas têm que ser criadas, têm que ser feitas, né? Eu estou bem quando eu estou dando um sim à vida. Eu estou mal quando eu estou dando um não à vida. Todas as dores humanas do ponto de vista emocional é quando eu me retraio da existência, eu me retraio da vida, ou quando eu desrespeito o princípio da vida no outro, em mim, na natureza, etc. Então, se houver um maior amor à vida, se falar mais desse grande valor do viver, é claro que nós todos na sociedade vamos mudar, porque esse é o valor que se perdeu. É o valor da vida, o valor da espontaneidade, da alegria, né, da celebração da existência. Primeiramente, a gente tem que fazer uma pequena diferença entre agressividade e violência. A agressividade é uma energia que eu tenho, que eu uso para construir o mundo, para não deixar as pessoas me invadirem, para não deixar que me destruam. Essa agressividade, ela é natural, ela é bonita, ela é necessária. Para resolver problemas, às vezes não tem muito problema o fato de você ser agressivo, de vez em quando falar um pouco mais alto, ou ficar com raiva, né? Quer dizer, nós temos muito preconceito com relação à agressividade e à raiva. Não, e a raiva é um sentimento de construção, né? Ele é necessário, ele é natural, ele faz parte do meu corpo. Agora, a violência que é o problema, é quando eu uso dessa minha agressividade para destruir o outro, para diminuir o outro, para invadir o espaço do outro, ou para deixar o outro me invadir. Aí é violência. Então nós não temos que ter muito preconceito com relação à agressividade, mas temos que ter uma profunda ojeriza pela violência. Tanto em ser violento como permitir a violência. Então hoje as pessoas são muito violentas, né? Há muita violência, né? Mesmo nas palavras, na forma de tratar, porque as pessoas reprimem demais a própria agressividade. Então elas vão segurando e aí rebentam. A fé é uma abertura do meu coração à verdade, seja qual for ela. É uma minha disponibilidade para Deus, é uma minha disponibilidade para o mistério, né? Então ela é natural e necessária a cada um de nós. Não, eu acho que é uma ignorância. Superstição para mim é uma ignorância, quer dizer, é uma falta de conhecimento, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista religioso. Essa visão supersticiosa, ela atende à minha necessidade de acomodação e de atribuir a outras forças aquilo que eu não quero fazer. Então eu acredito na sorte, no azar. Quer dizer, imagina um mundo criado em que se você passa debaixo de uma escada, a sua vida está comprometida, que se você pega um gato preto, está comprometido. Ou mesmo superstições piores, né? Como por exemplo, se eu estiver alegre, depois eu tenho que ficar triste. Então eu vou evitar de ser muito alegre para depois. Quer dizer, a superstição da alegria, né? Eu acredito que é da liberdade, da autonomia, né? Assim, de eu ser cada vez mais eu. De eu ter a liberdade de desejar, a liberdade de expressar, a liberdade de ser. Normalmente é a ganância financeira. Nós instituímos um mundo no qual o valor do ter é muito grande. Então a pessoa vale pelo que ela tem. É o privilégio da quantidade sobre a qualidade. Quantos filhos você tem, quanto você ganha, quanto tempo de casado, quanto isso, quanto, e ninguém pergunta como que é a vida dele, como que é o casamento dele, como que é a relação com os filhos. Quer dizer, então o como, é claro que o ter é importante enquanto margem de um rio, mas a água que faz o rio da minha vida ser rio é a qualidade, é como eu vivo, não é o tanto que eu tenho. Sim, eu me considero muito feliz, muito alegre, muito feliz. Primeiramente, né, acreditar que ela é possível.
Claro que dentro da felicidade eu não estou excluindo tristezas, pesar, perdas, dificuldades, né, chorar de vez em quando. Eu não estou excluindo o negativo. A felicidade é um jeito de estar na vida. Mas primeiro eu tenho que acreditar nela. Porque todas as pessoas felizes acreditam na felicidade. E todas as pessoas infelizes normalmente falam que é impossível. Porque ela não deu conta, não sabe, é impossível. Primeira coisa é essa. Segundo, a felicidade não está fora, está dentro de mim. É como eu me coloco. Né? A felicidade é como eu vejo o mundo, é como eu resolvo as coisas, é como eu encaro o problema. Nas mesmas circunstâncias em que uns optam pelo crescimento, outros optam pela loucura, pela infelicidade. E terceira coisa, que a felicidade, já que ela não está fora, está em mim, ela está sempre no momento presente. É sempre agora. E não como a sociedade nos diz que a felicidade está amanhã. Depois que eu me formar, depois que acontecer isso, depois que eu comprar aí eu vou ser feliz. Não, ela está no momento presente. Então esses três são os critérios fundamentais para você ser feliz. Não. Eu me considero uma pessoa medianamente, você está perguntando do ponto de vista financeiro, né? Quer dizer, eu me considero uma pessoa medianamente, né, assim, do ponto de vista de riqueza. Mesmo porque rico é um conceito comparativo, né? Dependendo de quanto que a pessoa... Não, mas eu tenho uma vida modesta, uma vida simples, né, com um conforto razoável, seria uma classe média alta, né? Assim, moro bem, eu me alimento bem, eu viajo bem, tenho férias, né? Não tenho, sim, dificuldades graves financeiras, mas não sou um cara que tem uma acumulação de bens, eu não tenho. Eu ajudo financeiramente, né, a minha mãe, a minha irmã. Hoje eles também têm uma casa, têm lugar para morar. Já há muitos anos que minha mãe não tem a preocupação que ela viveu a vida inteira, né? Antes a preocupação dela era o que comer no dia seguinte. Quando nós éramos pequenos, a preocupação era Hoje ela não tem essa preocupação, então eu acredito que eu resolvi. Eu acredito que a imprevisibilidade do meu pai, né, era assim muito clara. Era uma pessoa também, quer dizer, que sempre era muito coerente com a vida dele, né, com as humanidades dele. Então ele era dentro dos seres imprevisíveis, que aliás é característica nossa, né, de todos nós somos. A gente é que tenta ser previsível e de se controlar e controlar o mundo, mas na verdade ninguém é previsível. Mamãe está muito satisfeita comigo, né, quer dizer, ela está com 94 anos, né, e realmente ela me admira profundamente. Não, eu gosto muito, né, lembro muito da minha infância, acho assim que foi ótimo, mas hoje minha vida é muito melhor do que quando eu era criança. Mas muito melhor, né? Quer dizer, hoje eu estou muito mais feliz. Aliás, o adulto era para ser mais feliz que uma criança, né? Porque a criança era muito feliz, mas com pouca consciência, com pouca competência, né, de lidar com o mundo. O adulto não, o adulto, além dele poder ser feliz como uma criança, ele ainda tem possibilidades materiais de concretizar isso de verdade, né? Quando criança você brinca com um pedacinho de pau fingindo que é um carro. Não, agora adulto a gente pode ter um carro mesmo de verdade e brincar com um carro mesmo de verdade. Sair andando, essa coisa é muito melhor adulto que criança. Eu procuro me compreender cada vez mais. E também procuro não me apoiar excessivamente naquelas coisas que não estão legais. Né? Que a fita minha é assim, eu te compreendo, mas não te apoio. Todo mundo fala, eu te compreendo, mas tem um truque naquela ficha, chega num momento, mas eu não te apoio não. Eu te compreendo, mas você fez isso. Você é responsável pela sua vida. Então, melhor do que compreender o outro é não apoiá-lo naquelas coisas que ele precisa mudar. Provavelmente, eles nunca me falaram, não, mas provavelmente tem hora que a pessoa deve se incomodar profundamente. Porque as pessoas dizem, né, que às vezes falam, mas você simplifica tudo. Não, eu acredito que o caminho nosso é de realmente simplificar, porque as coisas são muito simples. O homem nasce, ele vive, morre, quer dizer, as coisas são simples. Agora, todo esse artefato, né, mental, né, que nos ensinaram, toda essa cultura assim, muito complicada, as coisas ficaram complicadas demais. Então, viver é descomplicar isso aí, é reduzir a expressão mais simples mesmo. Então pode ser que alguém me ache chato nisso, né? Mas aí o que eu posso fazer? Eu acredito que não, né? Quer dizer, porque a vida ela vai se fazendo no caminhar. Então, tudo que for e tudo que acontecer será. Quer dizer, a gente não precisa ficar muito preocupado com a missão, com o caminho, com o predeterminado, não. Quer dizer, a cada momento que interromper esse momento já está feito. Caminhantes não é caminho, el camino se hace ao caminhar.